Antes de, então, começarmos lendo o texto, o pedido do pastor me apresente, mas ainda antes de me apresentar, eu apresentar minha família, eu quero agradecer e dizer que, na verdade, a bondade é do pastor mesmo, do Silvio, em me convidar, né? A verdade é essa. Não só ter o privilégio de comunhão com os irmãos e de talvez compartilhar alguma coisa que Deus tem nos dado, como também já é a segunda vez, e eu espero que continue, né, que ele me chama para jantar na casa dele, nas sextas-feiras, né, então, de qualquer maneira, eu saio alimentado de mais de um modo, e para mim isso é muito bom, mas é um privilégio ver uma igreja, eu vou usar essa expressão, nascente, né? Eu estive lá quando ainda era naquele espaço da autoescola, depois eu estive naquele hotel onde vocês se reuniram por um tempo, e agora tenho a oportunidade de estar aqui nesse espaço mais amplo, certamente mais adaptado e melhor. Isso é um motivo de muita alegria, porque isso significa que a igreja também tem crescido de maneira palpável, né, de maneira sensível, que é o reflexo do crescimento espiritual que a igreja precisa, obviamente, e que de fato a igreja, a igreja de maiúsculo, né, que tem crescimento espiritual, vai se demonstrar nessas questões práticas, o espaço maior aponta, né? Então eu quero agradecer, dizer que é de fato um prazer para mim, um prazer nesse estreitamento de laços com a família do Silvio, com essa igreja. Enfim, eu amo Brasília, a minha terra natal, eu morei aqui pertinho, quase 30 anos, a minha esposa é daqui do Rio Fundo, né? Então, até sair para o ministério no início de 2008, eu vivi aqui em Brasília, ou Itaguatinga, né? Riacho Fundo, estudei nesse projeto que é pertinho aqui, andei por essa área, de forma que meu coração fica muito alegre em saber que mais um espaço desse está sendo alcançado, né? Está sendo tomado pelo reino de Cristo. A igreja é uma embaixada, certamente, então assim deve ser. Ali vem minha família, pedi para eu apresentasse, pedi para ficar em pé a minha esposa Cleidiane, do lado tem o Josué, meu menino tem 12 anos, o primeiro, do lado do Josué tem o Caleb, fique em pé para ele, por favor. É tímido? Na verdade não, mas... E tem a pequenininha, que está ali no bebê conforto, a Esther, que tem alguns meses, está fazendo... já foi conversar. Ela tem um pouco menos de 5 meses. Minha irmã e meu sobrinho estão ali também, a Luciana, no sinal. E o Andrei também são irmãos em Cristo, além de serem irmãos, no caso era irmã de sangue, né? E eu tenho certeza que aqui nós nos sentimos em casa. Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, Salmo 121, e pudéssemos ler. Eu lerei e gostaria que você prestasse atenção, então, à leitura destes versos. Salmo 121. Acompanhe comigo a leitura. Cântico de romagem, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E eu termino acrescentando amém. Eu gostaria que isso fosse compreendido como uma oração. E diante desse texto de oração, eu só chamo você a orar comigo também. Ore rapidamente comigo. Pai, nós clamamos que essa oração prescrita na palavra faça sentido aos nossos corações, já agora, na leitura desse texto. E quando nos aprofundarmos um pouco mais na compreensão, na aplicação dessas palavras, desses versos, te pedimos
aplica ao nosso coração e nos dá entendimento dessas verdades. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos, faz um milagre aqui. Traz a nossa consciência, a tua vontade revelada há tanto tempo, que certamente também naquela época, pela tua providência e predeterminação, já nos alcançava em teus planos maravilhosos. E assim te agradecemos. No nome santo de Jesus, a palavra é vida. Amém. Bom, como foi dito, eu estou de férias e vindo aqui a essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor e nas conversas que nós tivemos, nessa preparação para estarmos juntos aqui, o pastor então nos falou sobre essa sequência de salmos que se iniciariam, da análise, da exposição de salmos que se iniciaria no domingo passado, e então pediu para que eu desse a continuidade, de forma que eu já me excuso de estar invadindo essa área. É mais complicada a relação, né, de sequência, quando então um pastor, dentro do seu trabalho natural comum, apresenta o texto para a igreja, das suas formas, dos seus jeitos mais comuns, e eu quero então tentar apenas me focar no texto e as aplicações talvez mais para a vida da igreja eu vou deixar ainda mais para o pastor Riso fazer no momento que lhe for conveniente. Mas a palavra de Deus é muito clara e eu penso que a gente consegue avançar sem que isso se torne uma ruptura dessa cadeia de exposições que estão apenas começando, né? Então facilita também um pouco a minha vida. É uma sequência que é conhecida como Salmo dos Degraus ou Salmo de Romagem, como é o próprio título comum das Bíblias, das versões que nós temos, ou ainda Salmo de Peregrinação. Alguns comentaristas chamam de Salmos da Ascensão, né? E certamente a gente pode ainda inicialmente, introdutoriamente, nos lembrar deste fato. Este salmo faz parte de uma coleção um pouco maior, dentro do próprio livro de Salmos, e certamente esse entendimento faz com que esse texto seja analisado de uma maneira um pouco diversa. E é dentro dessa perspectiva que eu quero trabalhar, observando esse texto e as implicações que ele nos traz, ou que ele nos traz, e aplicando então a nossa vida como um todo, como igreja de Cristo. Eu acho que é interessante, antes de descermos propriamente ao texto e avaliarmos então as implicações textuais e fazer algum tipo de aplicação para nós hoje aqui, ou para a igreja de Cristo, observar alguns temas, eu chamaria de quase que contextuais, algumas informações ou ideias mais amplas e mais contextuais. Esse trecho que nós lemos, ele faz parte dessa coleção chamada de Cântico dos Degraus, mas ele também faz parte de uma coleção maior, que obviamente são os salmos, os 150 salmos, ou esse encadeamento de músicas e poesias que nós chamamos de livro dos salmos. E ele é um típico, uma típica manifestação cultural semita. Esse livro carrega em si uma estrutura muito própria dos judeus, ou muito própria dos semitas, e ele faz parte de um bloco, daquela divisão clássica dos textos bíblicos, do bloco da sabedoria, ou dos livros poéticos. E aí, talvez uma coisa que é interessante a gente pensar, na mente do hebreu, na mente do povo antigo, não havia tanta divisão entre poesia e sabedoria, e era uma ferramenta para expor a sabedoria, certamente era a beleza da poesia, o que já nos deve ensinar que a coisa que precisa ser feita profunda não precisa ser feia, né? Tudo pode ser bonito, mas também precisa nos ensinar que há uma beleza maior do que essa aparência, ou da estrutura, da estética, que é a beleza da verdade. Só isso estruturalmente a gente já pensa. E isso é tão verdade que a poesia hebraica não está baseada, por exemplo, como a poesia latina, a poesia do português, no que a gente chamaria de rima, ou que nós chamaríamos na cadência das palavras, o tamanho das palavras, da entonação das sílabas finais, que é tipicamente da nossa poesia. A poesia hebraica, a poesia que forma o livro de Salmos, é uma poesia um pouco mais do sentido ou do pensamento dominante, ou ainda do ensino constante nesse material. Então, é certo concordar com alguns analistas
que afirmam acerca do livro de Salmos, nesse seu conjunto que faz parte do pensamento poético da sociedade dos hebreus, que aqui há muito mais uma coleção de ditados proverbiais, de enigmas, um apelo ao orador em si, a própria oração, certamente ações de graças e louvor. E para a gente mencionar só alguns dos possíveis temas ou dos possíveis entendimentos desse salmo, aqui acaba sendo uma expressão falada ou escrita que tenha muito a ver com essas questões propriamente do modo de pensar dos hebreus. É certo afirmar que o livro de Salmos é uma coletânea de poesias sagradas. Talvez uma coisa que a gente não se gasta muito trabalhando, né? Por que nos textos bíblicos, como nós temos na Bíblia, esses livros receberam esse nome? E Salmos, ou Salmos, não é o nome original deste livro. Esse livro nem tem um nome específico, como em comum alguns outros livros teriam em hebraico, mas ele tem uma nomenclatura dada pela Septuaginta, a versão do Velho Testamento em grego, por causa do próprio entendimento grego do que é os salmos, do que é esse cântico sagrado, ou do que é essa poesia para ser cantada ao som de instrumentos, poesia para ser falada, né, ou declamada ao som de instrumentos musicais, ou alguma coisa muito mais próxima desse fator de beleza sapiencial do que de música num sentido muito prático que nós temos hoje, especialmente aqui no século XXI no Brasil, né? Então, de forma que, sem caminhar muito para essas digressões que seriam muito interessantes de serem analisadas, eu sugiro que se analise em outro momento, faça esse desafio, né? Porque estudar o livro de Salmos, mesmo que seja só um pedacinho do material constante aqui, é rico demais. É que a gente pode chamar isso aqui de inário do povo antigo, e certamente está certíssimo cantar estes 150 salmos para a adoração do Senhor. Não há nenhum erro, não há nenhuma variação possível. Inclusive, nos últimos 1000 e poucos anos, essa foi a grande prática da igreja cristã: cantar, adorar ao Senhor quase que exclusivamente com salmos. Tem surgido esse novo debate, ou de novo esse debate sobre a salmodia. Isso um típico afirmar da cristandade, em especial da cristandade reformada. Talvez nos últimos 250 anos é que a igreja deixou de quase exclusivamente cantar os salmos e acrescentou os hinos. E talvez nos últimos 150 anos é que os hinos passaram a ser cantados com mais frequência do que os salmos, e talvez nos últimos 30 anos é que os corinhos, os cânticos espirituais, o movimento gospel, e aí sem fazer nenhuma distinção de perfeição ou profundidade, de clareza espiritual, é que o gospel substituiu os hinos, que também substituíram os salmos. E é muito proveitoso ouvir o Logos, os vencedores, e qualquer outro grupo. Aí tem hoje nós temos a Comissão Brasileira de Salmodia, que tem trabalhado em trazer metrificações na língua portuguesa dos 150 salmos. E certamente isso é tudo muito bom. Isso é um valor sem tamanho do trabalho da salmodia, da leitura dos salmos, do entendimento do que são os salmos. Mas se a gente pensar apenas nos salmos como um inário antigo, um cancioneiro do povo de Israel, ou até o cancioneiro bíblico aprovado e certamente estruturado para a igreja cristã, nós estaremos falhando no propósito maior deste livro. E aqui volto a dizer ainda que contextualmente há uma lição preciosa nessa observação. Eu preciso destacar isso para trabalhar esse texto, para pensar nesse texto. A autoridade escriturística que está aqui. Esse texto foi revelado por Deus, que não é uma poesia que foi trazida de um coração amando Deus, ou de um homem piedoso e devoto, como foram tantos outros hinos belos que devem ser cantados. Aqui é o próprio Deus autorizado, né? Um texto do próprio Deus autorizado, nos dizendo coisas. Em outro sentido, aqui, nesses 150 salmos, essas poesias que são feitas para se cantar aos sons de instrumentos musicais têm o mesmo pé de igualdade de qualquer outro trecho da palavra.
A lei e os salmos não estão em níveis diferentes de autoridade escriturística. As falas de Paulo não são mais importantes para a igreja do que os 150 salmos. Aqui há de verdade palavras de Deus. Nós podemos ousadamente dizer: Cristo fala os salmos. E é interessante que você vai no Novo Testamento, Cristo fala os salmos. Ele toma para si os salmos e coloca teologicamente no Novo Testamento, isso é escriturístico, os salmos impedem igualdade de qualquer outro trecho das escrituras antigas. A lei, os profetas, os escritos e salmos falam de mim. Jesus deixa isso absolutamente claro, e a gente poderia também se gastar aqui mostrando salmos messiânicos e trechos do livro de salmos proféticos que apontam o ministério de Jesus, e eu não estaria errado, porque o livro de Hebreus vai apresentar para a gente essas explicações, essas orientações, essas ilustrações baseadas no próprio salmo. Então, de forma que há uma autoridade escriturística desse texto. Esse texto é revelação de Deus, é palavra de Deus para nós. Mas eu preciso destacar também que essa autoridade destes salmos, que reside nessas palavras, são palavras que, diferentemente do sentido natural das escrituras, Deus falando com os homens, são palavras que os homens falam com Deus. Isso talvez seja a coisa mais fantástica do livro de Salmos. São palavras autorizadas que você pode dizer ao Senhor. São orações aprovadas, orações reveladas, são cânticos instruídos pelo próprio Deus. Que grande lição é isso, meus irmãos? Veja, nós nem entramos nos Salmos, nós só estamos analisando o contexto do livro de Salmos. Nós nem chegamos a avaliar o contexto dos cânticos do degrau, e aqui já é uma lição profunda. A grande lição dessa passagem, dessa leitura, talvez seja o livro dos Salmos. Não pode ser apenas um conteúdo litúrgico, não pode estar resumido a um modelo de estrutura de uma atividade cultica. Não é apenas cantar alguns cânticos, alguns versos, não é abrir o nosso cenário presbiteriano ou o cancioneiro típico. Certamente é preciso compreender que a palavra de Deus autorizada para estar na boca do cristão, como se Deus desse para a gente o roteiro das nossas próprias emoções, com as quais nós devemos nos derramar perante o Senhor. Que privilégio é esse que o próprio Deus nos dá, condução para que as nossas emoções fluam livremente diante do Senhor. Salmos, o livro de Salmos está cheio de choro, lamento, clamor, ira. Tem salmos neste livro, ou nesta coletânea de salmos, há afirmações, pedidos fervorosos: destrói os nossos inimigos. Esse livro é poderoso, porque aqui, a partir dessas 150 poesias, nós temos toda a beleza e a profundidade dos sentimentos humanos passado a limpo pelo Senhor e autorizado pelo autor da nossa vida, de ser levado não a qualquer um. Isso vai ter um fundamento muito bom lá no final, a gente vai ver isso, mas diretamente ao trono de graça, a orações autorizadas, orações confirmadas. Você pode orar qualquer um desses salmos, como era muito comum que se fazia ou que se fizesse antigamente, e você vai ter uma oração que agrada o coração do Senhor. Que privilégio isso. E a gente nem entrou no salmo, em definitivo. Os nossos sentidos estão ancorados, ou devem estar, nossos sentimentos devem estar ancorados nas palavras dos 150 salmos. Você jamais vai ter uma emoção, ou vai produzir algo emocional que contrarie o próprio Senhor. Salmos são palavras de Deus. Para mim, para você, aqui é uma singularidade nesse livro. As Escrituras ditam o que Deus quer que nós falemos com Ele. Tal qual o Pai Nosso, vamos apenas lembrar, que nos dá a estrutura do nosso desejo e dos nossos pedidos. Os Salmos descrevem e nos encorajam temas e estruturas para que nós nos apresentamos a Deus, tanto em oração quanto louvor, súplicas e qualquer outro ato de devoção sincera ao nome do Altíssimo. Então, são lições contextuais, são lições que estão fora até do próprio esboço. E é dito, a partir de dizer tudo isso,
eu quero olhar a sequência do verso mais próximo. Esse salmo está nessa sequência chamada Cântico dos Degraus. Salmo 121 a Salmo 134. E há um caráter litúrgico, formal e objetivo desses salmos. Eu acompanhei ali a gravação da mensagem do domingo passado, tem uma explicação excelente, eu não vou me gastar então fazendo uma nova explicação. Mas aqui basicamente esse salmo faz parte dessa coletânea desses 14 salmos, desses 15 salmos, e em especial eram salmos que eram proferidos durante a peregrinação até Jerusalém, talvez por isso esse nome Romagem. Em algum momento da história da devoção do povo de Israel, na subida dos degraus até o tabernáculo, se proferia cada um destes salmos como que num ato de rememorar o trânsito do povo até o dia do encontro. Enfim, nós vamos encontrar esse salmo 121 inserido nessa caminhada que sai certamente da desesperança de um mundo ímpio, as mentiras, cansado de um mundo mentiroso, Salmo 120, até Salmo 134, onde então nós temos a confirmação do encontro, da bênção que se encontra com os peregrinos. E aqui nós chegamos ao Salmo 121, com Deus que vem em socorro aos peregrinos. É desse jeito que eu te chamo a observar agora comigo o Salmo 121, os seus versos. É uma antifonia, é um cântico que é para ser cantado responsivamente. Parece certo dizer isso acerca deste salmo. Eu ouso dizer que ele é uma espécie de catecismo cantado, porque ele tem uma pergunta que é para responder. A hermenêutica aí talvez nos primórdios do trabalho didático. Esse salmo é um salmo didático que ensina o povo uma verdade espiritual. Talvez por isso a gente possa dizer que ele é um salmo de catequese, de catecismo. É uma afirmação confessional. Eu não erro em dizer isso. Aqui há uma pergunta retórica que é respondida pelo próprio salmista ou no próprio salmo. Alguns analistas, e eu vou só citar 2 ou 3 aqui ainda que introdutoriamente, como por exemplo Spurgeon, ao estruturar o salmo para a pregação, um livro que ele tem só sobre isso, chamado Esboços Bíblicos para os Salmos, ele coloca mais de 20 proposições de um sermão baseado no Salmo 121. É como se ele fizesse um sermão com 20 pontos, uma coisa assim, um pouco mais talvez. É claro que ele divide isso em temas, enfim, como era próprio o príncipe dos pregadores, certamente fez um trabalho excelente. Mas interessantemente, Matthew Henry vai para o oposto. Ele faz apenas um comentário geral, como se tivesse um grande assunto a ser dito desse salmo. No seu livro de comentários bíblicos, ali ele trata esse tema todo numa sentada só, numa pincelada só, num alvo só. Calvino faz 3 separações. E isso para a gente já também nos traz alguma lição, e ainda que não seja algo que eu queira fazer uma afirmação tão intensa, prova para a gente que as intempéries do coração do leitor não dirigem, não devem dirigir a leitura desse salmo. De fato, pode ter 20, pode ter 3, pode ter 5, nós vamos usar aqui um pouco mais de 3 pontos na avaliação desse sermão, desse texto, mas a verdade é que o texto é absolutamente claro, e em qualquer maneira que você juntasse ou separá-lo para trabalhar as verdades, a verdade desse texto vai ficar óbvia, vai ficar clara, é tão simples, é tão direto, como de fato na leitura a gente já percebe. Então, para facilitar, e não somente para este fim, facilitar a nossa compreensão, eu vou pensar em 4 partes desse texto e vou partir disso a trabalhar o verso 1 como que a pergunta, o verso 2 como que a resposta, 3 a 4, 5 a 6, 5 e 6, uma espécie de certeza declamada, e aí certamente o verso 7 e 8 como uma bênção proferida. Não é uma divisão necessária, não é uma divisão estrutural que não pode ser outra, ao contrário. Cito então novamente Spurgeon com 20 proposições, Calvino com 3 e Martin com nenhuma.
é só para facilitar didaticamente a análise deste salmo. Olhando então o verso 1, que nós propomos como a pergunta. Qual é a pergunta que o salmista, nessa caminhada até Jerusalém, conduzindo o povo em antifonia, grita ao dirigir o povo na caminhada? Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O salmista faz uma pergunta retórica. Se este salmo não for analisado como um cântico antifônico, a gente vai poder dizer que certamente que o salmista não apresenta dúvida no seu coração. Essa pergunta não é uma exposição daquele questionamento ou anseio ou ainda temor no coração do salmista. Não, é uma pergunta retórica, é uma pergunta para promover uma afirmação. Se é um responsório, se é uma antifonia, se é um cântico para ser resposta, um catecismo, digamos assim, então essa pergunta é uma provocação à autorreflexão, uma provocação à exposição da verdade, uma provocação ao ensino da beleza ou da afirmação de que Deus é o Senhor. Há quem diga aqui então que na caminhada essa pergunta vai surgir porque era óbvio o temor do povo no trajeto. Não era um negócio tão simples, sair da sua casa, caminhar de dia e de noite, até chegar, talvez semanas depois, lá em Jerusalém, para uma festa. Então o povo entrava nas ravinas, ou talvez em alguma outra estrutura geográfica da região, e ali, observando os montes se fechando no seu redor, podia imaginar uma pedra rolando lá de cima, os machucaria. Animais, leões da montanha ou outros seres, outros bichos quaisquer, trariam pânico para aquele povo que se tornaria vítima, ou ainda salteadores que espertamente, sabendo da peregrinação em determinada época, talvez fizessem as suas armadilhas ali. Então o salmista, constando na sua mente o fato, de onde me virá o socorro nesse momento de temor, nesse momento de perseguição, nesse momento de terror? Seria essa pergunta, o motivador dessa pergunta. Também alguns analistas vão usar o cenário apóstata em que em algum momento do pós-exílio os judeus se encontram, e ali talvez nas terras que já não eram mais só dos judeus, nos montes se encontravam inúmeros altos e altares a outros deuses. Então, como que num trocadilho ele pergunta: eu olho para os montes, e de onde me virá o socorro? De algum desses altares? De algum desses deuses? Eu estou vendo várias outras estruturas, várias outras possibilidades, mas de onde vem o meu socorro? Essa pergunta que surge no coração do salmista, certamente, abarca todas essas possibilidades. Não há necessidade aqui de a gente fechar especificamente com uma, mas talvez tudo isso gere em si essa pergunta retórica, essa afirmação, esse clamor. Mas é certo dizer que o salmista não carrega em seu coração dúvida quando faz essa pergunta. É um recurso para que ele possa então se desenvolver nas respostas que vem em seguida. Avançando para o verso 2, nós vamos encontrar o próprio salmista então dizendo isso para a gente: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Parece aqui ainda mais claro a contraposição aos outros deuses estampados ou anunciados nos paredões dos montes, dos altares que ali foram erguidos em meio à apostasia do povo ou até da idolatria das regiões pagãs. Não, eu não estou procurando nenhum desses deuses que se apresentam ou nenhum desses poderes que se manifestam aqui. O meu socorro não vem destes ídolos, destes falsos deuses, destes falsos cultos. O meu socorro vem de Yahvé, que fez o céu e a terra, o verdadeiro Criador, aquele que é o Senhor de tudo e de todos. E é de céu e terra aqui, em certo sentido,
contemplam toda a criação. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que são as duas estruturas que Deus criou no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali toda a criação está explanada como sendo criada pelo Senhor. O mundo real e o mundo nominal, digamos assim, né? Uma observação de que Deus fez aquilo que não se pode ver e aquilo que pode ser tocado, medido, material, né? Deus é Senhor de todas as coisas. Isso está no coração do salmista. Veja que o salmista responde à pergunta que ele faz: o meu socorro vem do Senhor. Yahvé é o meu socorro. E ele faz isso já no segundo verso, de forma que não é um trabalho mental, um esforço que ele vai digladiar consigo mesmo, ele vai concluir no final: agora eu encontrei a verdade, agora eu encontrei o Senhor, agora eu... Não, ele propõe a pergunta no verso 1 para trazer a resposta: o meu socorro vem de Yahvé. É uma afirmação clara, sintética, direta da fé do salmista. Ele põe tudo em termos absolutamente claros. Deus é o meu socorro, a minha salvação. Yahvé é o meu auxílio. E aqui a gente pode trabalhar essas duas teses. O único Deus, o Deus criador de tudo, de todos, é o meu socorro, ou dele vem o meu socorro. Em qualquer uma das duas formas, né? Deus sendo o próprio, a pessoa de Deus sendo o próprio socorro, ou dele vindo o socorro, na mente do salmista, claramente tudo está associado à grandeza do Deus que ele serve, do Deus revelado, do Deus real. É interessante, inclusive, aqui, que na sua Bíblia provavelmente está Senhor, com todas as letras maiúsculas. A palavra original, ou o termo aí, é Yahvé. Seria algo como o próprio nome de Deus, né? Ou uma afirmação categórica: eu sou o próprio, o único e o verdadeiro Deus. É o Deus, é o nome com que Deus de Isaac, Abraão e Jacó se revelou. É aquele Deus que lá no monte, né, fumegando, falou a sua palavra, que apareceu numa sarça que ardia, mas não se consumia. É esse Deus que é o Deus revelado para os hebreus. É esse Deus que está claramente anunciado na mente do salmista. O salmista não pensa numa divindade, o salmista não pensa num Deus qualquer, num ser superior. Ele fala claramente: eu sei com quem eu estou comparado, eu sou por quem eu estou comparado. Ele tem clara noção, em certo sentido. O salmista está dizendo: das mãos deste Deus, um cuidado pessoal e ativo, de um relacionamento específico, vem o meu auxílio. Em outras palavras, o salmista tem a consciência de que a proteção dele é divina. De fato, vem do Deus, único Deus. E a gente parasse aqui, ou se o salmo parasse aqui, nós seríamos consolados, porque de onde vem o nosso socorro? Será das circunstâncias, dos problemas, ou das soluções que nós vamos achar, ou dos inúmeros deuses, ou dos inúmeros senhores? Será que o nosso socorro vem do final do mês, quando o salário chegou até o último dia, ou do quinto dia útil do mês, quando então caiu o nosso salário? Não, não é isso que o salmista está propondo. Claramente ele está dizendo: nosso socorro não vem das circunstâncias, não vem das situações, não vem dos momentos que você vive de boa ou de causas ruins, mas vem das mãos do próprio Deus. É algo ativamente dado pelo Senhor, é algo diretivamente entregue pelo nosso Senhor. É o próprio Deus que vem em nosso socorro. É pessoal, é meu, é para nós, que é essa provisão. Na linguagem do salmista é isso. Mas é interessante observar que o salmo não para aí. O salmo não termina dizendo apenas que o socorro vem do Senhor. Há uma certeza, há uma afirmação da boca do salmista sobre uma dúvida, uma pergunta, um questionamento. Há uma resposta clara e diretiva do salmista, mas aqui também neste salmo há uma certeza que se torna até redundante. Ele já disse que é o Senhor que vai proteger. O meu socorro vem de Deus. Mas aqui há uma clareza desta proteção de
divino. Observe comigo. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O salmista deixa absolutamente claro nesses versos que a todas as circunstâncias da vida dele, todos os momentos, em todos os contextos, em todos os instantes, ele tem a absoluta certeza que Yahvé, o Deus revelado, pessoalmente, o próprio Deus, a divindade única, o Criador dos céus e da terra, há de interferir na sua jornada. Observa comigo. O salmista afirma categoricamente que Deus não vai deixar que os pés vacilem. É interessante porque aqui há uma divisão de linguagem que alguém talvez até analisando poeticamente, né, a morfologia, a sintaxe, a gramática deste salmo, poderia dizer assim: rapaz, esse cara está errando a gramática, porque ele está falando em primeira pessoa, depois ele passa para a terceira pessoa, e esse negócio aí está errado, né? Percebe isso? Ele fala para si, ele responde, e daí em seguida ele não permitirá que os teus peçam, e não que os meus peçam. É como se de fato houvesse duas pessoas num diálogo. E aqui alguns historiadores, alguns comentaristas vão dizer assim: é porque é a antifonia. O salmista brada: eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. E aí então a multidão diz as certezas acerca do Senhor, para consolar o coração do salmista. E se a gente pudesse fazer uma alegoria, talvez aqui seria o pastor sendo consolado pelas certezas da igreja. Não estaria nem um pouquinho errado disso. Que beleza, o salmista, aquele que guia o povo na adoração, ouvir daquele povo que está sendo consolado e instruído as certezas que nele residem. Não se preocupe, ele há de manter os seus pés firmes. Não se preocupe, gritaria a multidão. Ele não dorme, ele não dormita, não cochila. O Senhor vai te guardar. Vem para ficar tranquilo, segue firme, continua na frente, liderando essa caminhada, porque nem de dia nem de noite ele vai. É o povo gritando isso para o salmista. Certamente a gente poderia observar isso, mas não querendo entrar nesses méritos, me parece aqui apenas que é uma expressão mais poética e talvez mais ligada à própria poesia dos semitas, e fazendo apenas esse jogo de antifonia por uma questão apenas de estética musical, de estética poética. O salmista apenas está dizendo essas coisas de um jeito diferente, colocando e atribuindo à boca dos transitantes, dos peregrinos, essas verdades que ele também tem no seu coração. Deus não vai permitir os meus pés assim. É como se ele então dissesse agora para quem está lendo o salmo: olha, fica tranquilo, Deus não vai permitir, como ele não permite que os meus pés assim, os teus pés assim. Sabe, é impressionante, a figura aqui é poderosa, porque o guarda de Israel, que é o Senhor, não vai ter nenhum cochilo. Sabe, mesmo na antiguidade, quando o sentinela trabalhava com um pouco mais de desconforto, digamos assim, dos nossos seguranças, né? Ainda havia uma óbvia necessidade de sono, e aí talvez as vigias ajudem a entender que uma pessoa em guarda não fica a noite toda de prontidão, mas certamente grupos em determinados momentos. Eu vou fazer a primeira hora daqui a um pouco. A gente já viu isso naqueles filmes tipo Faroeste, né? Pronto, vocês dormem, daqui a pouco lá na madrugada o cowboy acorda o outro para fazer a troca de guardas. Talvez a coisa funcionasse assim. Mas observa aqui que o Salmo está dizendo assim: não vai ser desse jeito com o Senhor. Ele não vai cochilar. Vou tirar aqui 15 minutinhos e eu volto para a atividade. Pode ficar tranquilo, 15 minutos eu vou deixar aqui o meu ajudante. Se tiver algum problema, você me liga na hora. Não é isso que o salmista persegue que Deus está fazendo. Deus não está de plantão no sentido mais baixo da ideia de plantão, sabe? Você já deve ter trabalhado de plantão. Você fica antigamente ficava com um bip, né? Quem passou por isso sabe bem o que é. Quando meu pai trabalhava de plantão, tinha um bipzinho pequenininho, mais ou menos desse tamanho, que ficava piscando a luzinha quando o serviço me chamava para alguma emergência.
Depois ele foi diminuto, né? Ficou menorzinho, hoje está no celular, e seu chefe te liga e consegue até te mandar em 3 ou 4 redes de comunicação um chamado para que você atenda, né? Olha, você tem 2 horas para atender aqui na emergência no final de semana, a internet caiu, liga lá porque tem gente de plantão. Aí leva 15 minutos para o atendente te atender. Não é essa a proposta do salmista. O salmista está colocando aqui uma prontidão imediata. Deus está o tempo todo ativo na sua proteção. Ele não dormitará, ele não descansará, ele não vai mudar de tempo. Os olhos dele vão continuar focados na sua proteção. Veja, o teu guarda é Yahvé. É Ele quem guarda Israel. Você faz parte do povo de Deus? É a pergunta que o salmista põe aqui na poesia. Então fique tranquilo, porque então é esse Deus de Israel, o Deus do seu povo, que há de guardar a sua jornada. Fantástico é descobrir que no final do verso 5 e verso 6 há uma afirmação poderosa de uma completude das ações de Deus. Veja, ele é a tua sombra. Já ouviu essas coisas? Rapaz, sai, né? Tá parecendo que é minha sombra, né? A gente às vezes fica impaciente com os meninos que estão ali andando atrás da gente o tempo todo. Parece que é sombra, rapaz. Espera aí, né? Deus está sendo calço, tão próximo de ti quanto a tua sombra. Está ali perto de você, pronto. Agora observa o verso 6. Nem de dia, nem de noite. É interessante lermos aqui, inicialmente, o livro de Êxodo. Quando, na peregrinação, a saída do Egito, a coluna de fogo vai à frente do povo à noite, trazendo iluminação e aquecendo na noite fria do deserto, protegendo e espantando qualquer coisa que estava no caminho. E no dia, na manhã, na parte clara, no dia, né? Na tarde, no entardecer, a coluna de nuvem que protegia aquele povo do sol escaldante. Percebe que o salmista faz uma alusão a essas ideias. A proteção de Deus nas dificuldades, no meio dos seus dias, nas vicissitudes desse nosso tempo, nas situações, Ele estará. De forma que Deus não permitirá que as coisas ruins aconteçam com você, porque Ele está sempre ativo, constante em vigia. É Ele quem te guarda, se é que você é dele. Ele está perto, presente, pronto, em todo tempo, em todo instante, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Tenha certeza, diz o salmista, Deus está com você. Por fim, então, a gente chega numa quarta parte desse texto, quando então é proferido uma espécie de bênção. Você observa que o tema muda de novo, o jeito de falar muda de novo. O Senhor te guarda, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Já não é uma afirmação do que Deus faz, não é também a afirmação de quem Deus é, e nem é a pergunta que motiva a resposta do que o próprio Deus nos guarda ou do que Ele tem feito, mas agora é uma afirmação daquilo que Ele fará e continuadamente fará. Ele te guardará. Você até agora foi mantido, muito bom, agora é por sua conta. Vai na fé. Até aqui eu te ajudei, mas agora é com você. Não. O salmista está deixando absolutamente claro que foi até aqui e vai prosseguir. Chegamos aqui, mas daqui continuaremos com a guarda providencial do próprio Deus. O Senhor vai continuar te guardando. O Senhor vai te livrar de todo o mal, não só do mal que Ele livrou agora, não só do mal que Ele livrou no passado, mas certamente do mal que se abriga no futuro. Observa que aqui há uma afirmação, nós digamos assim, mais espiritual. A tua alma está guardada, meu. O salmista está dizendo com todas as letras, ou o povo está respondendo ao salmista. A proteção divina também avança sobre um futuro incerto da morte, quando só a sua alma
Não só uma expectativa que a gente não conhece por realidade. Veja, o salmista consegue perceber o passado e o futuro ancorados na proteção divina. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde esse tempo presente até os dias do futuro, para sempre. A provisão, a proteção divina estará sobre você. Certamente aqui a gente encontra promessa em Yahvé. Observa isso, a sua vida toda está amparada e você está livre de todo o mal. Nós podemos destacar facilmente aqui, há uma promessa espiritual nesse trecho do livro. Há uma promessa física, não há por que a gente pensar de outra maneira, né? Certamente guardará de todo o mal e guardará a tua alma. Não se limitam apenas às coisas espirituais, como se nossos corpos fossem de alguma maneira desprezados pelo Senhor ou pela religião do próprio Deus. Mas há uma verdade nesse texto, a promessa é atemporal, transcende as nossas vidas, vão além das nossas expectativas. É assim que a gente talvez analisasse o que nós devemos analisar esse texto. Uma simplicidade que eu acho que é bastante óbvia. Há uma pergunta, há uma resposta, há uma certeza evidente e há uma promessa. Agora, todas essas coisas que foram ditas pelo salmista, elas se tornam também nossas verdades, conquanto a gente pode dizer, povo de Deus, percebe? O salmo é um salmo de consolo, de conforto, de afirmação providencial acerca do povo de Deus. Quem é que pode dizer, eu tenho guarda do Senhor? Povo do Senhor. Quem é que pode então olhar para as circunstâncias e até para as multidões de deuses e até para as confusões do dia a dia e ter certeza de que está protegido? Aquele que é do Senhor, aquele que é de Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor. Em certo sentido, aplicando essa palavra, este salmo à igreja, nós vamos perceber claramente que o povo de Deus persistirá, permanecerá, continuará. É interessante observar, o salmo é da peregrinação, e ele foi cantado por gerações e gerações chegou até nós. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que a geração que cantava esse salmo não morreu, ela não foi destruída. A memória deste cântico está aí provando que na peregrinação e no clamor e na proteção do Senhor eles perseveraram e chegou até nós, porque a história é contada por quem permanece. Quem perde some do mapa. Esse povo que talvez tenha dado a primeira ideia para o salmista poetizar isso aqui, chegou, e no outro ano também, e nas décadas dos séculos, e a gente não pode errar dizendo nos milênios, a igreja tem avançado na coragem do Senhor, cantaria certamente os vencedores hoje. Vão caminhar e vão chegar, porque a igreja persiste. Quem está protegendo a igreja? Quem está protegendo o povo de Deus não é qualquer um, não, é o verdadeiro Deus. Então, tranquilize-se nas mãos do Senhor, seria uma lição razoável. Deixa eu dizer uma coisa para você, o texto não propõe para você, ou para a igreja, livramento dos infortúnios dessa vida. Não é isso, não é que você não vai ter doença, não é que você não vai ter nenhum tipo de calamidade, porque salteadores atacaram aquele povo, em algumas situações certamente, eles foram inclusive para o exílio babilônico, alguns morreram pela espada, animais certamente os mataram no caminho, tiveram pragas, doenças, morte, durante esses milênios de peregrinação, parte daquele povo morreu, e nem sempre era o pecador. Tira essa ideia da cabeça, não, só aconteceu coisa ruim daqueles que adoraram o bezerro de ouro, só foram aqueles lá, 3.000 que morreram naquele dia. Não. O povo de Israel sofreu, a igreja sofre, você vai sofrer, porque faz parte dessa sequência da vida. Deus não nos vai livrar desses infortúnios. Mas é importante lembrar que no infortúnio você vai ser livre. Lembra de Jó? Jó talvez seja o melhor exemplo disso. O infortúnio
de o seu coração se desesperar e ele clamar a própria mão. Para quê? Maldito o dia que eu nasci, para viver essa desgraça toda aqui. Mas ele não sabia, ele não podia saber. E graças a Deus que nós sabemos, aquela história foi contada para você, para mim, para que nós soubéssemos. Só no final a gente descobre que ele tem uma ideia do que está acontecendo. Na verdade ele não fica sabendo de tudo, ele apenas passa a confiar em Deus e nos ensina que mesmo quando a gente não sabe a resposta, mesmo que a gente não sabe a verdade, mesmo que a gente não sabe as razões, a gente precisa confiar em Deus. O Jó, que é um livro de sabedoria, deixa absolutamente claro para a gente: a peregrinação vai continuar e você vai permanecer, que é um propósito de Deus, mas Ele não vai te livrar das tragédias, das dificuldades, mas Deus vai te livrar nas tragédias e nas dificuldades. Esse povo que cantou esse salmo talvez estivesse cantando esse salmo na peregrinação do exílio babilônico para a volta de Jerusalém. Final de um castigo terrível. Uma geração toda morreu, foi aniquilado no povo, a cultura desse pessoal quase acabou. Nos outros 400 anos, um pouco mais de 400 anos até a chegada de Cristo, Israel nunca mais foi Israel antes do exílio. E esse Israel que está lá hoje não guarda quase nada com o Israel do tempo bíblico. 1948, quase 2000 anos depois, a destruição dos anos 70 de Jerusalém. Se nós olhássemos essa estrutura como uma estrutura exática, certa, e uma afirmação direta que não deve ser interpretada à luz dos fatos espirituais, nós diríamos: então falhou essa promessa, porque esse povo aqui foi certamente assolado pelo sol e pela lua. Certamente muitos males atingiram o povo, mas não é desta sequência, dessa estrutura. Não, Deus vai te livrar nos infortúnios e até vai usar os infortúnios por livramento, porque talvez, por causa dos seus muitos tropeçar, você vai descobrir que você tem que cortar seu pé, e é melhor que você entre perdido no céu do que você perdido no inferno. Ele vai instrumentalizar as desgraças para você aprender a viver contente em fartura ou em escassez, para você saber que nem só de pão vive o homem, mas certamente das palavras do Altíssimo. Talvez ele vá usar a doença para você dimensionar a fragilidade da sua vida. Outro trecho da sabedoria: há mais virtude ou mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, porque no luto os homens dimensionam a sua vida, diz o sábio de Provérbios. Então certamente os infortúnios não só serão permitidos, como se Deus tivesse que ser honesto com todo mundo e dar um pouquinho de desgraça para que ninguém fosse mais ou melhor do que os outros. Não é apenas um jogo de circunstâncias que fogem ao controle e que nos rolados dos dados cósmicos do Senhor acontece randomicamente para uns mais que outros. Não. Deus usa até os infortúnios para fazer você ser quem você precisa ser. Assim como o metal, fio metal. Um homem sábio afia o outro homem sábio. O que dirá das circunstâncias e das intempéries, dos choques de temperatura, quente e frio, martelada sobre martelada, é que faz o metal pronto para a guerra. Certamente isso Deus faz conosco. Meus irmãos, é importante a igreja pegar esse salmo, compreender que esse salmo diz para a gente assim: pode continuar a caminhada. Você não chegou ainda, é um cântico só de peregrinação, não é o cântico de quem chegou. Vai ser lá naquele dia que nós vamos cantar o novo cântico. Está lá em Apocalipse, dizendo que nós vamos cantar o novo cântico, o cântico da chegada, mas agora é só da peregrinação. Não acabou, a nossa jornada não chegou ao fim, nós não alcançamos o objetivo da nossa caminhada. Jerusalém espiritual ainda não é a nossa morada, então não fique feliz, porque qualquer coisa boa que acontecer aqui é só um alívio para os momentos. Você precisa continuar a sua jornada. Lembre-se do peregrino. O livro fantástico. Até os portões de Jerusalém, Nova Jerusalém, da cidade celestial, ainda havia muitos inimigos e problemas para ele enfrentar. Não, aqui ainda é transitório. É importante você lembrar que nesse mundo você vai passar por aflição. Ele falou: Jesus venceu o mundo, ele diz isso para a gente. Mas aqui você vai ser alvo do ódio, porque eles odiaram o próprio Cristo. Você acha que não vão odiar você? O mundo odeia você.
Então, não pense que aqui é um paraíso, porque aqui é só o caminho até o paraíso. E Cristo o descreve como estreito e apertado, e difícil e complicado. Paulo vai nos instruindo para lá. Paulo, como provavelmente seja o autor de Hebreus, né? Mas enfim, o autor de Hebreus vai nos lembrar. Se desfaz de todo fato. Se livra dos pecados para essa trilha, porque não é fácil. Paulo vai dizer isso no seu corpo para você poder caminhar persiga a carreira da fé. Veja, é o caminho, a cristandade é o caminho. Quer dizer, o caminho é o nome original dos cristãos, né? O caminho. Então, certamente há uma certeza no nosso coração de que aqui nós vamos passar por dificuldade. Meu irmão, guarde essa informação. Nós passamos por grandes, enormes perseguições. Agora, lembra? Há um livramento físico, ou uma promessa de livramento físico, e talvez o Brasil, aqui no Brasil, nós vivamos relativa paz. Você pode estar aqui hoje, você alugou, nós alugamos um espaço como esse, lá em Boa Vista, até uns 4 meses atrás, nossa reunião era num lugar semi-aberto, era uma parte coberta da nossa área, a gente está construindo um templo, então ficava num lugar aberto, e qualquer pessoa que passasse na rua podia nos ver adorando. E ninguém, a gente não tinha temor nenhum de que alguém nos atacaria no sentido religioso, né? Não era proibido. Aqui no Brasil a gente goza de privilégio da permissão religiosa. Ali na Venezuela, vizinho da gente lá, viu? Ore pela Venezuela, que qualquer problema que aconteça lá impacta diretamente a gente lá em Boa Vista. Lá na Venezuela é proibido. Lá na Venezuela o negócio está difícil. Lá na Venezuela, a religiosidade cristã é perseguida. Aqui na América Latina, pertinho de nós. Pastores são expulsos das igrejas. Igrejas são desmontadas. Gente é presa ali. Isso não aparece na Globo, claro. Mas se você for no site, né, Portas Abertas, e você for procurar ali informações sobre o mundo perseguido, você vai descobrir que mais ou menos 100 mil cristãos morrem todo ano por serem cristãos. Esse ano nós já começamos a contabilizar os números de mortos pelo Estado Islâmico ou por alguma coisa muito parecida com aquilo na África e na Ásia. A China tem sofrido perseguição, a igreja chinesa tem sofrido perseguição. Que comparativo interessante, nós estamos livres aqui, faz parte do desenvolvimento do cristianismo. O cristianismo chega, muda a sociedade ao ponto de que não só ela goza de paz, mas como a sociedade cristã oferece paz e proteção a todas as religiões. Na Genebra de Calvino havia culto católico. Na Genebra de Calvino não havia perseguição religiosa. Era uma clara teocracia. Genebra era dirigida ativamente com um princípio reformado, mas ali havia católicos e judeus. Eles não eram perseguidos, porque faz parte da liberdade cristã, da maturidade cristã, a liberdade religiosa. Faz parte. Sempre foi assim, é para ser assim. Há uma promessa, sim, de livramento físico. O avanço da medicina, os infortúnios, o avanço do capitalismo que nos lega tantos bens e tantas benesses sociais, isso tudo é de alguma maneira a promessa de Deus de nos livrar do infortúnio ou no infortúnio. Mas há perseguição física. É uma caminhada. Não vai ser fácil sempre, nem para todo mundo. Mas mais do que uma perseguição física, meus irmãos, há uma perseguição espiritual. Mas que bom sabermos que temos um livramento espiritual. Lembra lá, a sua alma está protegida pelo Yahvé, pelo Deus único. Meus irmãos, a gente goza hoje no Brasil de liberdade religiosa, mas tristemente, nossa ideologia está corrompida. Nós temos visto um atrás do outro pastores que fazem parte de um grupo mais ortodoxo, assumindo uma plataforma politicamente correta, inclusiva, e permitindo e falando permissivamente de todos os pecados que há 10 ou 20 anos atrás jamais um cristão se permitiria praticar. Nós temos sido pressionados, quando eu digo nós, a igreja verdadeira. Os confessionais, os
os que querem verdadeiramente seguir uma plataforma cristã objetiva, os ortodoxos, aqueles que acreditam nos fundamentos da religião cristã, que afirmam somente as Escrituras, têm sido tratados até violentamente. Aqui no Brasil, ideologicamente nós temos sido perseguidos, há uma perseguição espiritual, mas sabe, é interessante descobrir que mesmo que a palavra, e aí como amiganista pessimista que sou, não posso fugir dessa realidade, mesmo que a palavra nos diga que a igreja vai aparentemente ser extinta, pode lá em Apocalipse, as duas testemunhas vão ser mortas. Se vou deixar para o Piso explicar o que é isso aí, não é verdade, elas ainda vão aparecer vivas, e aí vem o livramento final, e aí vem todo o fim da história, e vem a conclusão. Desculpa se é algum pós-milenista aqui, mas não vai haver um lindo e maravilhoso período de grandeza da cristandade. A Bíblia é absolutamente clara, como nos vai informar que vai chegar o dia do Senhor e vão perguntar: haverá fé na terra, o amor vai se esfriar de todo mundo, haverá uma pressão, porque o Satanás há de ser ou antes está solto para seduzir as nações, inclusive o paganismo tem crescido por conta disso. E a gente está vendo claramente uma perseguição espiritual ativa, terrível, dentro da própria Israel, o abominável no santo lugar, que falou o profeta Daniel. Uma igreja maculada pelas artimanhas de Satanás, lobos devoradores dentro do seio da nossa igreja. E é que eu falo da igreja, viu? Sim, tristemente. Chore por isso, clame, ore os salmos por isso, mas saiba, o livramento vem. Deus recebe como oblação e louvor o sangue dos santos martirizados. Você já imaginou isso? Morrer pela causa de Cristo é honrar a Deus com sua própria vida. Que privilégio é aqueles homens e mulheres que lá na Europa, ou na Ásia, ou na África, têm morrido pelo nome de Cristo. Que privilégio! Eles são louvores para o nome do Altíssimo. Sabe por que isso? Porque é uma perseguição temporal. Abel, o segundo, foi perseguido pela linhagem da serpente. Lembra de Eva? Quando Deus disse para a serpente: eu vou pôr inimizade entre vocês dois, foi o próprio Deus que fez isso. Ele que estabeleceu que não haveria comunhão entre luz e trevas. Foi ele que disse: olha, eu vou fazer a sua descendência e o descendente dela serem inimigos. Você vai prejudicá-lo, você vai atacá-lo, você vai feri-lo, mas ele vai esmagar o seu poder. Então calma, a perseguição que é desde Gênesis e vai até Apocalipse, na peregrinação, na jornada que nós encaminhamos, vai permanecer até o último dia. Mas nós permaneceremos, porque o livramento também é atemporal. Recebe o finalzinho da promessa? Para todo, certo? Para todo sempre. Meu irmão, você vai adoecer, você vai envelhecer, se Jesus não voltar até lá, você vai morrer. Talvez você vai passar por uma ou duas crises sociais e econômicas desse país. Quem tem um pouco mais de 30 anos já passou por algumas. Pela cara aqui, uma boa parte da igreja não sabe o que é inflação, mega inflação, né? Não sabe ainda o que é cruzeiro real, cruzeiro novo, cruzeiro real, ou FII, essas coisas todas lá no final dos anos 90, dos anos 80, se nós vivemos aqui, né? Acha que inflação é 2%, 3%, 5%, 10% entra em pânico, 80% de inflação. O salário que você ganhava hoje no final do dia não valia mais nada. Talvez isso aconteça nos próximos 20, 30 anos, no espectro da sua vida. Estamos vendo aí um vírus novo. Parece que já até foi dirimido, mas a peste negra matou milhares de pessoas na Europa. A varíola matou muita gente. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial dizimaram povos. Talvez você enfrente isso na sua vida. Eu não sei quais são os passos que você vai caminhar nessa jornada, nessa peregrinação, mas eu posso dizer uma coisa: você faz parte do povo de Deus. Deus há de guardar a sua vida.
interessa quais sejam os seus desafios. Mas eu pergunto para finalizar: onde está o teu coração? Aí também está o teu tesouro. Ele foi na proposição do Cristo. É o que você dá valor. É onde de fato está o seu coração. Onde está o seu coração? Onde ele está? Em Deus, na confiança no Altíssimo. Então o seu tesouro é Ele. Ninguém pode te tirar dele. Vou convidar você a fechar seus olhos. Orar mais uma vez comigo. Pai Santo, Pai querido, nós clamamos, dá-nos a certeza da Tua providência. Pai, nos faz ser mais confiantes nas Tuas provisões. Senhor, nos alimenta com a confiança do Teu poder, ou no Teu poder. Enche-nos desta graça, te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.